Daniel capítulo 3, versículo 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Somente esse versículo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração nessa noite, né? Porque se for só eu falando, você não vai entender nada, nada vai mudar na tua vida. Eu não tenho esse poder. Esse poder pertence ao Espírito Santo. Então peça a Ele para falar contigo, para te levar a palavra dele. Fala: Senhor, Espírito de Deus, fala ao meu coração, transforma a minha vida, Senhor. Vem, Espírito de Deus, nessa noite nos abençoar. Através da tua palavra, nos ensina, nos admoesta, nos leva, Senhor, ao centro da tua vontade. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa-me, Deus, eu me coloco à tua disposição. Que sejamos todos como igreja abençoados por ti. Abre, Senhor, nosso entendimento, nos dá sabedoria, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, nossos ouvidos, para vermos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Por isso oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. E que todo o povo de Deus diga amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Para quem estava aqui de manhã, nós já falamos um pouquinho sobre essa história, mas eu quero dar uma outra abordagem em cima desse versículo, do número 28. O contexto desse capítulo e do capítulo anterior, o capítulo 2, é justamente o sonho que o rei Nabucodonosor tem. Ele sonha com uma grande estátua. E Daniel, usado por Deus, ele traz a interpretação desse sonho. Embora ele estivesse falando de reinos que ainda viriam, primeiramente o atual, que era o Império Babilônico, mas que seria substituído pelo Império Medo-Persa, depois viria o Império Grego, mais tarde o Império Romano, e depois os outros reinos, e até alguns têm por entendimento os estados, né? Os países-estados que existem até hoje. De qualquer maneira, Nabucodonosor, ao ter essa imagem do sonho na sua mente, ao ter a interpretação, ele no capítulo 3 manda construir uma imagem, uma estátua toda de ouro. Ele manda que aquela imagem seja colocada ali, ele ordena que todos, ao ouvirem um certo som, não sabemos se era uma música, era um canto, era algum toque, alguma coisa, que instrumentos eram tocados, e quando todos ouvissem aquilo, deveriam se prostrar, se curvar, reconhecer aquela estátua, que provavelmente era a própria imagem de Nabucodonosor, como Deus, e adorar aquela imagem. E a ordem do rei era que aquele que não fizesse isso deveria ser lançado na fornalha, deveria ser colocado naquele forno em chamas, que certamente ninguém escaparia. E nós, ao lermos esse capítulo, depois você pode ler com calma, e de manhã também, a mensagem de manhã, nós falamos mais sobre isso. Medraque, Sadraque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Ananias, Misael e Azarias, né? Tem hora que dá branco, irmão, é muita coisa, né? Eles, que são os nomes hebraicos deles, eles falaram: não vamos nos curvar perante essa imagem, isso é idolatria, isso é pecado. E enquanto todos lá se prostravam, eles disseram: não faremos isso.
E os próprios, aqueles que estavam próximos ao rei, a elite, ao ver isso, denunciou o rei: olha, tem uns homens aí que não estão se prostrando não estão obedecendo não. Eles passam lá, tocam lá, eles continuam na vida deles, estão nem aí, não se ligam, né? Não dão a mínima para a ordem real. E o rei deu uma ordem. E o rei os chama e dá o ultimato: olha, ou vocês se curvam, ou vocês obedecem, ou lançarei vocês nesse forno em chamas. E esse capítulo mostra que esses 3 homens, eles disseram: olha, faça o que o rei quiser. Saiba o rei que nós não nos prostraremos, nós não adoraremos, nós não vamos prestar culto a esta imagem, a esta estátua de jeito nenhum. Agora fica o rei sabendo de uma coisa: se o Deus a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele nos livrará. E se ele não quiser nos livrar, não tem problema, a gente morre, mas a gente não abandona o nosso Deus. E às vezes a gente vê hoje um evangelho muito de muita fantasia, em que tudo sempre dá certo. Eu acho que se isso acontecesse hoje, haveria muitos que iriam dizer: não, pode lançar lá que tu não vai se queimar não. Mas a verdade irmãos, eles estavam prontos para tudo. Eles não foram lançados naquele forno com uma certeza, uma fé infalível de que Deus vai nos livrar. Tanto que a declaração deles é: olha, não sabemos. Deus pode nos livrar ou não nos livrar. Uma coisa é certa: a gente não abre mão da nossa firme posição de agradar a Deus. Eles mantêm a sua posição. E o que mais chama atenção aqui neste versículo é o reconhecimento do rei por esses homens. Nós sabemos a história, e se você não sabe, depois você pode ler todo o capítulo 3 em casa. Deus certamente os livrou, deu livramento a eles. O rei Nabucodonosor, certo momento, olhou lá e falou: vamos lá ver como é que está a situação, né? Vocês já estão bem queimadinhos, vocês já estão bem pretinhos, já tudo torto assim, vamos lá dar uma olhada como é que estão os corpos deles, não é? E quando eles olham lá para dentro daquele forno, eles veem os 3 em pé. E não só vê os 3 em pé, mas ele diz: espera aí, nós não lançamos 3 homens lá dentro? Sim, rei, foram 3. Ué, mas eu estou vendo 4, contem comigo. Será que é miragem? O que é isso? Não, tem 4 lá dentro. E esse 4 tem a semelhança de um filho dos deuses. E nós sabemos que quem estava ali era o Senhor, guardando Ananias, Misael e Azarias, livrando eles da morte. E o rei manda-os chamar: venham para fora, saiam daí, venham para cá. E eles assim saem. O que esses homens demonstraram, irmãos, é que eles eram fiéis. Eram homens verdadeiros. Homens honestos, decentes, íntegros. O que mais chama a atenção de Nabucodonosor é ver a posição, o caráter, os valores desses 3 homens, jovens ainda. Mas ele fica admirado em ver que ele diz, eles confiaram no seu Deus. Desafiar a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Nabucodonosor olha para aqueles 3 homens e ele não está vendo ali, por essa declaração a gente chega a essa conclusão, ele não está vendo 3 homens corajosos: vamos embora, vai jogar a gente, joga aí que a gente topa qualquer coisa, a gente é macho. Não! A declaração de Nabucodonosor é: eles não
abriram mão. Que homens fiéis, que homens corretos, verdadeiros. Eles disseram que não iriam, eles não tentaram me agradar. Quando eu chamei aqui para falar com eles cara a cara, eles falaram: a gente não vai se prostrar não. Eles não foram bajuladores tentando ganhar a minha simpatia. Eles foram verdadeiros, foram honestos, decentes. Eles não tentaram se vender de alguma maneira. Homens íntegros. Que exemplo para nós, irmãos. Como seria bom se a igreja no Brasil seguisse o exemplo desses 3 jovens, esses 3 homens. Hoje à tarde, ao chegar em casa, eu estava lendo algumas notícias e li uma notícia de que um pastor foi assassinado, se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul. Não tenho certeza se foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, foi no Sul. Ele foi assassinado, esse pastor. Eu comecei a falar: deixa eu ler do que se trata, por que ele foi morto? E comecei a ler e disse que a próxima informação era que ele tinha sido morto porque ele não quis pagar uma dívida de R$10. Isso já me chamou a atenção. Falei: mas do que se trata essa dívida? Vamos mais a fundo. E a reportagem continuava dizendo que faltou luz na igreja. Sendo que esse pastor, ele morava nos fundos ou ao lado, no mesmo terreno, havia o templo, e a casa anexa era onde o pastor residia. E faltou luz lá, deu algum problema, ele chamou um morador, alguém lá que entendia do assunto, para resolver o problema da falta de energia elétrica. Só que a energia elétrica não era regularizada, era gato. Esse homem foi lá, falou: tá bom, consertou. Ele falou: é R$10. Aí ele falou: não vou pagar. E aí começou a discussão, começou uma briga generalizada. Esse homem foi em casa, chamou mais 2 irmãos, vieram os 3 armados, atirando em todos que estavam ali. Depois foram na casa do pastor e o assassinaram com 10 tiros. A que ponto a igreja está chegando, irmãos? Porque esse homem não perdeu a vida porque estava honrando a Deus. Esse homem não perdeu a vida porque estava pregando o evangelho e alguém falou assim: cala a boca, seu maluco, para de falar de Jesus, e deu um tiro nele. Esse homem estava cometendo um crime. Ele furtava energia elétrica para a sua casa e para a igreja. Onde estão, irmãos, os homens? E quando eu digo homens, seres humanos, estamos falando de seres humanos. Onde está a igreja que vai agir como esses 3 homens? Com integridade, com decência, que vai dar um bom testemunho, como esses homens deram a Nabucodonosor. Porque ser íntegro é não ser dividido. Teu coração é dividido com certas coisas. Quando fala em dinheiro, você: opa, peraí, eu vou ganhar mais, Você fica, quando passa aqueles comerciais, e tem
Os comerciais aqui falam, não, compra isso e tal, você vai ganhar não sei quanto, é raspadinha, é não sei o quê, e tal, é loteria, e tal, e você, puxa. E aí de você se vier falar comigo que vai dar o dízimo de alguma coisa que tu ganhou nesse negócio. Que eu e os diáconos temos um quartinho lá embaixo no porão, né? Estou brincando. Mas ai de você que me venha falar que jogou em algum jogo de azar e que quer dar dízimo. Que eu vou ficar muito bravo contigo. E se eu souber, eu não recebo. Não recebo. Nosso coração é inteiro, é íntegro. Ou ele... Sabe, é igual o crente Raimundo, conhece o crente Raimundo? Ele tem um pé na igreja e outro no mundo, está lá, pouquinho cá, pouquinho lá. Está sempre dividido. Ele diz que serve a Deus, mas na hora que a coisa aperta, mas eu vou ficar sem luz. Aí eu conheço aqui um vizinho que faz uma ligaçãozinha aí, olha. Teu gatunete está funcionando bem, meu irmão? Está vendo Premiere, HBO, Telecine, está assistindo tudo? No teu gatunete? Pô, pastor, se eu não fizer isso, eu não tenho condição de pagar. Pastor, lá no meu trabalho, no meu negócio, né? Sabe como é que é? Eu tenho que falar certas coisas, eu tenho que mentir. E eu lembro, irmãos, quando trabalhei em banco tem que vender, né? Meu Deus, né? Patrícia sabe o que é isso, né? Jesus. Vendeu quantos seguros hoje? Quantos seguros de vida? Acidentes pessoais e não sei o quê. Todo dia tinha que fazer lá. Quantos que você tinha vendido? Você tinha que fazer o teu trabalho e ainda vender. Só que tinha aqueles que via assim, meu Deus, tinha uns que vendiam tanto, né? Eu falava, meu Deus, como é que essa pessoa consegue vender tanto assim? Porque não falava alguns detalhes. Porque mentia na hora de vender. Tinha lá um seguro de acidentes pessoais e a pessoa falava para mim assim, mas aí esse seguro é qualquer coisa que me machucar, eu vou receber. Não. Se eu quebrar a perna? Não. Então quanto que eu recebo isso aí? Só se você ficar em estado vegetativo numa cama. Eu não podia mentir. Aí a pessoa falava que ia comprar? Não, obrigado, não quero não. Aí eu só podia pedir a Deus, Senhor, que não faça nenhuma pergunta, Jesus. Não pergunte nada, que se não perguntar nada, eu não estou mentindo, eu só ofereço, né? Quero, então tá bom. Mas na maioria das vezes as pessoas querem saber, e eu não podia mentir, eu tinha que falar. E quantos que eu atendi às vezes que a pessoa fala, poxa, mas teu colega ali falou que se eu machucasse qualquer coisa, ter uma topada na rua, eu ia ganhar dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, já era. Como nós somos, irmãos, íntegros. O íntegro, ele não é dividido, ele não é vulnerável. O íntegro, ele não é inconstante, sabe? Aquela pessoa inconstante, uma hora ele está fervoroso com Deus, mas outros tempos ele está, mas sabe, vem à igreja, depois some, vem à igreja, depois some, porque não é íntegro, não é inteiro para Deus. Que é um pouquinho lá, um pouquinho cá. Ele é inconstante nas suas decisões.
Ele é inconstante, ele é indefinido, ele é indeciso. Ele não tem, como esses homens, e falamos de manhã, uma firme posição. Olha, é isso, e acabou. Sejam quais forem as consequências. O íntegro, ele não teme, ele fala, pode acontecer o que for, não tem problema. Pode vir. Então tá bom. Pode, vamos lá. O que chamou a atenção do rei Nabucodonosor foi a integridade desses homens. Eles não deram valor à cultura deles, ao conhecimento que eles tinham. Olha, a gente não está falando de 3 perrapados não, tá, gente? A gente não está falando de 3 ignorantes no sentido cultural, de conhecimento, não. A gente não está falando desses 3 homens, 3 analfabetos que nunca estudaram. A gente não está falando disso, não. Tanto que no início do livro diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 foram tidos como os mais inteligentes em todo o reino. Não havia ninguém mais sábio e inteligente do que eles 4 em todos os assuntos. O rei perguntou de tudo. Vamos falar de botânica? Manda ver. Vamos falar de medicina? Pode perguntar o que o senhor quiser. Vamos falar dos astros? Manda. Vamos falar de matemática? Pode perguntar. O rei perguntou todos os assuntos, eles, pá! Estamos falando de 3 homens, que a gente trazendo para a língua de hoje, 3 PhDs. Homens que estavam no topo do conhecimento, da cultura, tinham posição na sociedade, tinham status social. Quem são esses? Os 3 que fazem parte da elite do rei, junto com Daniel, Beltesazar. Eles não quiseram, nem deram a mínima bola para isso. Eles não quiseram saber. Vocês tinham conhecimento, cultura, status social, o trabalho deles. Poxa, a gente vai perder, olha só, irmãos, para pensar. Que a gente lê rápido, né? Para pensar. Vamos lá, vamos sair do Brasil. A gente mora em Londres, na Inglaterra. Legal, né? Já estava bom, não estava? Fala aí, né? Estava bom, né? Mas além de morar em Londres, tu trabalha dentro do Palácio de Buckingham. Não para por aí, não. Tu não é um serviçal qualquer, não. Tu é daqueles que todo dia a rainha Elizabeth II senta contigo para saber dos assuntos do Reino Unido todo. Para poder tratar de assuntos com você, se aconselhar, saber como estão as coisas. Eram esses homens. O que eles estavam pondo em risco era o trabalho deles, a posição deles. Fala, poxa, a gente vai perder tudo. A gente vai perder tudo, até o nosso trabalho. Olha o que a gente conquistou. Olha onde a gente está. Olha quem nós somos no meio do nosso povo, que foi trazido para cá cativo, escravizado, humilhado, desprezado. E nós agora trabalhamos para o rei. Eles não deram a mínima para isso. O íntegro é como eles, não dá valor a bem-estar, a benefícios, fama, sucesso. Ele diz, não, eu não abro mão. Eu não abro mão da minha integridade. Eu não negocio a minha integridade. Uma vez aconteceu lá em Vila da Penha, com o bispo Celso, um homem chegou na igreja, pediu para ser atendido, não era membro.
E ele chegou e falou: o senhor pode me atender? Pois não. Entrou no gabinete e falou: é que essa aqui é minha filha, e ela vai casar, eu queria que o senhor fizesse o casamento dela aqui na igreja. Ele falou: mas o senhor é de alguma igreja? Não, não somos cristãos, não. Somos cristãos, não, mas evangélicos, não. Mas assim, a sua igreja é bonitinha, a gente mora aqui perto, deve ser bom para a família. O senhor, por favor, a gente queria fazer. Ele falou: mas eu não faço casamento de pessoas que não são cristãs. Aquele homem puxou a carteira do bolso, tirou um talão de cheques, assinou e falou: diga quanto o senhor quer para fazer o casamento da minha filha. Ele olhou para ele e falou: o senhor não está entendendo. Eu não cobro para fazer casamento. O senhor não entendeu que eu não faço casamentos de quem não é cristão, não é membro da igreja. Faz o seguinte, pastor, destacou o cheque. Toma um cheque em branco. O senhor põe o valor que o senhor quiser aí para fazer o casamento da minha filha. Aí cutucou a onça com vara curta, né? O bispo Celso deu um pulo da cadeira, abriu a porta do gabinete: ponha-se daqui para fora agora. Porque tem certas coisas que a gente não pode negociar, irmãos. Tem coisas que a gente tem que falar: não. Não tem valor, não tem preço. Não quero. Ó, o senhor vai perder? Vou. Perder no seu conceito. Mas eu sei que quando eu estiver dentro da fornalha, o anjo do Senhor está lá comigo. Integridade. O íntegro, ele não abre mão. Ele não dá valor aos benefícios que ele pode ganhar, fama, sucesso, seja o que for. Ele fala: não, não quero isso não. Já me perguntaram, já falaram para mim: poxa, Carlos, né, até alguns pastores, poxa, tu tinha que ser pastor de uma igreja grande, com 1.000, 3.000 membros. Eu falei: por quê? Por quê? Meu filho, eu tenho que ser onde Deus me colocar. Eu não tenho que ficar desejando ou querendo coisas. Eu tenho que preservar o meu coração. E se Deus me colocou aqui, aqui eu sou feliz com Jesus. Sem negociar a nossa integridade, irmãos. Sem negociar o nosso coração. E Nabucodonosor olha para aqueles homens e fala: eles confiaram nele, no Deus deles. Eles desafiaram a ordem do rei, integridade. Preferir abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Que homens íntegros! Que homens fiéis! Eu imagino Nabucodonosor sentado no seu trono e toda a elite ali, toda a corte real e aqueles homens diante dele falando: esses homens aqui são fiéis, são íntegros. A grande pergunta é, irmãos, o mundo está nos vendo assim? Ou a gente é aquele que sempre tem uma negociação para fazer? Olha, sabe, dá para a gente conversar. A gente pode negociar isso aí. Nós somos esses que está sempre: vamos aqui dar um jeitinho, vamos ver aqui, né? Mas você vai se prostrar perante a estátua, a gente pode ver isso aí, né? Também não vamos ser tão radicais assim. A gente não pode ser tão extremista assim, mas aqueles três foram. Eles foram extremistas, eles foram radicais, falar: não negociamos a nossa integridade com Deus. Ponto final. E hoje a gente vê uma igreja
que negocia. Que negocia. Que negocia os seus valores. Negocia a lei do Senhor. Eu falei em carnaval e tem crente que vai se... Agora não vai ter agora o desfile, né? Mas quando disseram que vai ser em abril. Tem crente que assiste o desfile de escola de samba, mas deixa eu ver lá, é tão bonito. Eu concordo, é muito bonito. Muito bonito. Tu acha que eles vão fazer uma coisa feia? Ah, isso é bobo. Tem que fazer algo bonito para vir gente do mundo inteiro para cá, é porque é algo bonito. Daqui a pouco está você lá cantarolando aquele sambinha com o nome de um monte de Exu, um monte de entidade, está lá você cantando as musiquinhas na tua cabeça. Aquelas pessoas entram ali endemoniadas na passarela. Antes de entrar ali, irmãos, praticamente a maioria se droga. A cocaína rola solta para poder esboçar uma alegria que eles não têm. Você não sabe o que é concentração de uma escola de samba para entrar numa avenida. É invocação de demônios, todos se incorporando ali, para quando entrar na avenida, mostrar alegria. Quando chega lá no final, vamos acalmar agora o espírito aí, vamos acalmar. Espera aí, que a pessoa nem lembra o que ela fez na avenida. E você está lá assistindo uma coisa dessa. Porque a gente negocia. A gente, tudo bem, né? Um pouquinho, vamos lá, vamos fazer isso, vamos lá um pouquinho disso ali, vamos lá, não tem problema. Hoje é domingo, é meu aniversário, está aí o Fábio fazendo aniversário. Hoje ele podia estar em casa fazendo uma festinha. De repente vai ter depois do culto, né? Acho que de repente até convida todo mundo para ir para lá. Quem sabe? Vamos ficar na esperança, né? Vamos ver se no culto vem um convite, irmão, todo mundo convidar lá em casa, vai ter um bolo, uma festa. Brincando, Fábio. Mas está ele aqui. Agradecendo a Deus pela vida dele. Hoje de manhã fez mó sol, né? A gente podia estar numa piscina boa, né? Pô, irmãos, o calor que fez hoje, né? A gente estava aqui num forno. Consegui nem ficar de blazer, de tanto calor que estava pela manhã. Podia estar numa praia, numa piscina, né? Só que hoje é dia do Senhor e esses valores a gente não negocia. Irmão, sabe o que acontece? Deus se faz presente no meio do fogo quando nós o honramos. Porque a gente vai passar por situações de fornalha. Vai ter momentos em que a gente vai estar lá no fogo queimando. Situações na vida que a gente vai sentir a coisa apertar. É nessas horas que o íntegro, o fiel a Deus, sabe que Deus está com ele lá no meio do fogo. Por isso eles declararam: olha, rei, fique sabendo uma coisa, nós não nos curvaremos, não nos prostraremos, não adoraremos. Se quiser nos jogar, nos joga. Eles sabiam, se Deus quiser nos livrar, Ele não vai deixar que um fio de cabelo nosso se queime e não deu outra. Deus guardou eles três e nada aconteceu com eles. Eles saíram ilesos. Por quê? Porque Deus estava lá. O Senhor não desampara. Ele é Deus que salva o seu povo e aqueles que são fiéis a Ele, como Deus salvou esses três homens. Deus salva a sua igreja também. Mas a igreja que é fiel, a igreja que não negocia. O que chamou a atenção do rei foi justamente a humilhação desses homens para manter a integridade. Eles se humilharam. Foram tratados como um nada. Joga eles dentro desse forno aí.
Mas eles são 3 sábios, 3 homens com grande sabedoria, grande conhecimento, nós vamos... Né? Não, joga eles lá, eles se humilharam, não tem problema. Tem problema. Ok. Isso chama a atenção de Nabucodonosor. Eles se humilharam para poder manter a sua integridade. Eles não abriram mão. Eles consideraram nada, tudo o que eles tinham. Tudo o que eles tinham, irmãos. E certamente não era pouco, só pela posição que eles ocupavam, já era muita coisa. Mas eles falaram, isso não é nada. Isso aí não é nada. Diante do compromisso que nós temos com o Senhor Jesus. Como nós temos olhado, trabalho, negócios, família, tudo, irmãos. Como a gente tem tratado essas coisas. A gente tem dado ao Senhor o devido valor para dizer, não posso negociar não. Mas eu vou perder, não importa. Eu vou me manter fiel a Deus. O mundo precisa ver na igreja, não é o seu poder, o mundo tinha que ver, o Brasil, irmão, tinha que ver esse ano, que é ano de eleições, tinha que ver uma igreja que não se vende a esses políticos, que não negocia os seus valores. O Brasil tinha que ver isso na igreja, não negociar nada. Não, a gente está aqui para pregar a palavra. Mas a igreja vai se vender, já está se vendendo. Já está se vendendo para poder ter posição, para poder ter poder, influência. Vende a sua integridade, a gente está vendo a igreja hoje sendo arrasada, irmãos. E amados, se a igreja não é luz, ela não brilha. E se ela não brilha, não é luz, ela é o quê? Trevas. Trevas. E uma igreja que não tem sabor. Não é sal. E Jesus disse que quando o sal não presta para mais nada, o que se fazia com sal? Se jogava para fazer a calçada, as ruas. Jogavam sal para poder fazer os caminhos. Esse sal não presta para mais nada, então joga no chão para ser pesado. E as pessoas passavam em cima daquele sal. Jesus disse, se a igreja não salgar, ela vai ser pisada. E a gente está vendo a igreja sendo pisada, ridicularizada, achincalhada, porque o mundo não está olhando mais para a igreja e vendo uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que diz não. O mundo tem que ver nos nossos negócios, tem que ver em tudo que a gente faz. Olha, esse aí é íntegro, ele é crente, ele é crente, essa mulher é uma mulher cristã, é íntegra, não negocia nada. E o que acontece? O rei os honrou, irmãos. Honrou esses 3 homens por saber e provar que tinha ao seu lado homens íntegros e fiéis. Deu a eles uma posição maior. Diz aqui no versículo 30 que o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, ou seja, ele já tinha uma posição de destaque. O rei promoveu mais ainda, porque ele falou, esses homens aí, se tiver um motim, se tiver alguma traição, se tiver alguma emboscada, qualquer coisa, eu sei que eu posso contar com esses 3 aí. Bota eles colados comigo. A gente tem que ter perto da gente pessoas em quem a gente possa confiar.
pessoas que não negociam, íntegras. E o rei honrou aquelas pessoas. Irmãos, Deus nos honrará se nós formos íntegros e fiéis com Ele. Seja como esses 3 jovens, esses 3 homens. Não negocie os teus valores de fé. Não negocie os valores da palavra. Talvez você vá perder algo no seu trabalho, vá perder algo familiarmente, você vai perder. Mas não perca a presença de Deus na tua vida. O que eles não podiam perder lá dentro daquele forno era a presença de Deus. E quando Nabucodonosor olhou para dentro, o que estava lá dentro? A presença de Deus. Deus estava lá. E ele pôde dizer verdadeiramente: o Deus de vocês te livrou. E se não livrar, não importa. Nosso destino é a glória eterna nos céus. Mas uma coisa é certa, nós não podemos abrir mão. Queridos, sejamos íntegros nesse ano de 2022. Seja fiel a Deus em tudo que você fizer. Seja no teu trabalho, nos teus negócios, na tua família, seja íntegro. Seja fiel a Deus. Honre a Deus com todo o teu coração. Faça com que o mundo veja que você está honrando a Deus. Que as pessoas vejam: olha, esse aí não é só um frequentador de igreja, não é evangélico não, esse aí é cristão de verdade, seguidor de Jesus de verdade. Não é da boca para fora não, em atos, atitudes, em decisões. Seja íntegro com o Senhor e Deus te honrará. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que toda a igreja diga: vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, te agradecemos pela tua santa palavra. Meu Deus, que exemplo maravilhoso esses 3 homens deixaram. Um exemplo de fé, de coragem, ousadia, compromisso contigo. Homens íntegros, homens de honra, e que foram honrados por ti e pelo próprio rei. Meu Deus, nós não buscamos a honra desse mundo, mas nós queremos ser honrados por ti, Senhor. Essa é a honra que nós queremos. Meu Deus, temos um ano pela frente. Chegarão a nós muitas ofertas, tentações, situações em que nós vamos titubear até. Talvez a gente chegue a alguns momentos que a gente vai pensar até 2 vezes e dizer: poxa, até que isso aí é uma boa. O que nós te pedimos nessa noite, guarda o nosso coração, para que nessa hora, naquele momento, teu Espírito sopra em nosso coração, dizendo: meu servo, minha serva, mantenha-se fiel a mim e eu te honrarei. Meu Deus, guarda o nosso coração, livra-nos do mal, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Peça isso ao Senhor: Senhor, me livra do mal, Senhor. Me livra do mal no meu trabalho, Senhor. Peça isso a Deus. Me livra do mal, Senhor, lá na escola, na faculdade. Me livra do mal entre os meus vizinhos. Me livra do mal dentro da minha casa, da minha família. Me livra do mal nesse mundo. Me livra do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, para que possamos te honrar, te colocar em primeiro lugar, para que o mundo olhe para nós
mesmo que não fale nada, mas vai reconhecer: Deus está com eles. Deus está com eles. Que eles são íntegros e fiéis ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela fique gravada em nosso coração. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, que toda a igreja diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor.